Dia 18 de maio, às 14 horas e 8 minutos, estamos iniciando a nossa audiência pública sobre o projeto de lei 118 de 2021, fruto de uma mensagem do Executivo para esta casa. Mensagem, deixa eu ver aqui, mensagem número 8. Transação processual. Bem, queria registrar a presença, inicialmente, do vereador Daniel Marques e do vereador Andrigo de Carvalho, membros da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento, Controle e Orçamento, que participam comigo essa comissão que é trabalhosa. Cada dia mais aumenta as demandas, né, Daniel? Vereador Daniel, as demandas aumentam e a gente tem que dar conta. Mas também aqui queria registrar a presença do Dr. Francisco, da Procuradoria da Dívida Ativa, um querido servidor público, amigo. Quero também registrar a presença da minha amiga secretária Cristiane Marcelino. Tive a honra de trabalhar junto com ela durante muitos anos, né, Cristiane? Prazer em revê-la, muito competente, me ensinou bastante. Também os doutores Felipe Mafuz, que está aí presente, o Juan Rodrigues, que está aí também presente, o Caio, que é assessor, o doutor Caio, que é assessor do vereador Andrigo, o Iago Vasconcelos, está aí também, a Cláudia Nascimento. Eu vou pedir para que a senhora Margarete fique aqui, ó, anotando quem está presente, para preencher aqui a presença. Aqui, Margarete, fica do lado de cá. Isso. Isso. Aqui. Então, peço ao bondoso Deus que nos dê sabedoria, graça e discernimento para que possamos fazer as melhores escolhas em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Iniciando, então, eu queria ler aqui o convite. Logo após, eu vou encaminhar a palavra para a Secretaria de Fazenda. Eu não sei quem vai fazer o uso da fala, depois vamos fazer aqui a ordem cronológica, depois a Secretaria de Planejamento e a Secretaria e a Controladoria do município. E aí depois a gente vai dando continuidade, e quem for se inscrever, eu peço que no chat coloque aí grande vereador, registro também a presença do vereador Robson Guimarães, Binho. Não chamar Binho, ele fica chateado. Bem, ofício circular de número 46 de 2021, por determinação do excelentíssimo senhor presidente, vereador Milton Carlos Lopes Cal, convido Vossas Excelências para a audiência pública legislativa com a Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento, que será realizada no plenário desta Casa Legislativa no dia 18 de maio, às 14 horas, podendo, dadas as circunstâncias, ser utilizada a tecnologia de videoconferência. A presente audiência se faz necessária para discutir o projeto de lei número 118 de 2021, mensagem executiva de número 8 de 2021, que estabelece condições e requisitos para a celebração, aqui, ó, bota nesse daqui para gravar nesse, para a celebração como meio de extinção de créditos fiscais no âmbito do município de Niterói. Autoriza expressamente a realização de negócio jurídico processual na cobrança da dívida ativa e da outras providências, de acordo com o requerimento 086 de 2021, de autoria da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o que contamos com a sua prestimosa presença e indispensável contribuição, respeitosamente, o presidente da mesa diretora, o secretário-geral da mesa diretora, o senhor Cláudio, assinou. Feita a devida leitura, o que será discutido hoje nessa audiência pública é muito relevante para o município de Niterói e também para os munícipes de Niterói. É muito aguardado
por grande parte da população de Niterói, o desfecho desse PL. Somos sabedores, talvez o doutor Francisco, com muito mais propriedade, possa falar sobre isso, que com o advento da pandemia, dificultou-se mais ainda a possibilidade de manter-se adimplente com os seus compromissos. Os contribuintes passam por inúmeras dificuldades. E isso, de fato, tira a paz de muitas pessoas. Ficar devendo é algo que não é, para o homem mediano, não é algo conveniente. As pessoas sofrem com isso. E a gente tem visto, ao longo dos últimos anos, uma preocupação muito grande por parte dos contribuintes de Niterói, querendo acertar sua vida junto ao fisco. E eu acho que a Prefeitura de Niterói faz um trabalho muito virtuoso na questão de notificar o devedor, para ele não ser pego de surpresa. Ele sabe que deve, e as cartinhas surtem efeitos, as cartas de notificação. Contudo, o que nos falta nesse momento é meios de conseguir celebrar um acordo, um negócio jurídico. E esse projeto de lei, ele cumpre esse papel. Eu gostaria de chamar, representando o Poder Executivo, o doutor Francisco, para que componha a mesa conosco. Você está aí com a sua bota ortopédica aí, jogando bola, né, doutor? E eu vou pedir ao doutor que faça as considerações iniciais pela Procuradoria do município, logo em seguida a Secretaria de Fazenda, e depois a Secretaria de Planejamento, e depois a Controladoria do município. E depois vou abrir para os demais participantes da nossa comissão. Está com a palavra, doutor. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Esclareço também que o doutor Felipe Mafuz, nosso procurador, também está presente da forma online, caso algum esclarecimento seja necessário. E vou iniciar minha fala aqui, inicialmente agradecendo o convite da Câmara dos Vereadores. O debate desse projeto ele é fundamental. É um projeto que nós elaboramos a várias mãos dentro da Procuradoria, diante de reflexões do que vem acontecendo em todo o Brasil sobre o aspecto tributário e, particularmente, sobre o que já verificamos em Niterói em relação à dívida ativa, como o vereador Fabiano abriu. Então, a ideia é que Niterói, como costuma ser, esteja à frente do seu tempo e aproveitando algumas boas experiências já criadas em outros municípios, e aqui eu destaco o município de Blumenau, em Santa Catarina, que inclusive foi vencedor do Prêmio Inovare, que é um prêmio anual concedido às boas práticas no entorno do judiciário, que ganhou em 2020 o prêmio pela questão da transação tributária. Então, aproveitando essas boas práticas, criamos uma minuta de um projeto de lei que foi encaminhada e que hoje é a mensagem que estamos discutindo, dentro da realidade e perspectiva de Niterói. É importante destacar, desde já, que esse é um projeto de lei que vem para ser permanente. Ao contrário de, comumente, os planos de refinanciamento, refis, que a gente tem em alguns municípios, e tivemos em Niterói em 2015, o projeto de transação ele não vem para ser episódico, não vem para ser temporário. Então, claro, ele permite, em algumas frentes, a concessão de descontos, ele permite parcelamentos de forma mais dilatada, e o ideal é justamente isso, verificar a situação caso a caso, tanto do interesse do munícipe quanto do município. E isso permite que tenhamos maior êxito na cobrança administrativa, mas também na cobrança da dívida ativa, mas também a possibilidade de uma participação maior do cidadão, que tenta, sim, por vezes, quitar os seus créditos e não consegue. Muitas vezes, não é nem por falta de dinheiro, mas é por falta de fluxo de caixa. E, evidentemente, no contexto da pandemia, isso tem ainda maior relevância, porque estamos atentos a setores que estão sendo mais atingidos, como o setor de serviços, que por muito tempo ficaram fechados. Então, vem num ponto importante. Então,
estou aqui disposto a fazer todo e qualquer esclarecimento que se faça necessário sobre o projeto, né? Tentamos avaliar diversas formas de atingir os munícipes de uma forma permanente. Por isso, diversos pontos da lei serão posteriormente regulamentados. Por quê? Porque, como é uma lei que tem efeitos permanentes, a depender do momento, você pode ter uma regulamentação maior ou menor, mas os percentuais de parcelamento, de possibilidade máxima de descontos, todos estão previstos, né, no texto base da lei. Tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite, sem me estender muito, e abro também a palavra, Fabiano, se possível, para o doutor Felipe Mafuz, se quiser fazer uma exposição que, junto comigo e mais outros procuradores, elaboraram esse projeto. Sem dúvida, doutor. Eu só vou pedir uma inversãozinha na pauta para que o vereador Andrigo faça uso da palavra, que ele tem um compromisso particular, ele vai precisar se ausentar. Como ele é membro da Comissão de Orçamento, eu passo a palavra para ele e logo após eu volto com o doutor Felipe Manfus, tá bom? Vereador Andrigo. Vereador Andrigo, passei a palavra para Vossa Excelência. Vou pedir para que o gabinete dele, doutor Caio está online, hein, doutor Caio? Ele me pediu aqui uma excepcionalidade para ele falar que ele vai precisar sair. Ele é o relator do projeto do PL e a relatoria dele teve o voto favorável à matéria. Isso também corrobora muito, é importante a fala. Tem. Já está no sistema também. Só um minutinho que o vereador Rodrigo está entrando. Eu olhei hoje, isso aí não tinha nenhuma emenda protocolada, não. Só se estiver no corpo do relator. Tecnologia tem dessas coisas. Doutor Felipe, um minutinho, por favor. O vereador está entrando aí agora. Quantos participantes temos? 12 online, né? 10 online. Ótimo. Opa, o vereador entrou aí. Quanto domínio aí? Oi, vereador. Teve que entrar com outro, né? Já está online? Vossa Excelência me ouve? Desculpa aí, presidente. Não, é porque o outro link seu ainda está ativo lá, mas beleza, pode seguir. Então, presidente, só para poder relatar a Vossa Excelência, parecer favorável, enquanto relator da matéria, e dizer que eu acho que o Caio já até encaminhou para o seu gabinete, né? Já caminhou e já está no sistema. Já foi encaminhado para a mesa diretora. Ok, presidente. Sem problema, então, vereador. Compreendo aí o compromisso que Vossa Excelência tem nesse momento. Vamos dar sequência, então, à nossa audiência. Doutor Felipe Manfus, passo a palavra para Vossa Senhoria. Bom, todos me escutam? Acredito que sim. Bom, primeiro eu quero, inclusive, elogiar a iniciativa, fazer minhas as palavras do doutor Francisco. O espaço dado à casa eu acho importante. Elogio também o cuidado com a pandemia, né? Nós sabemos, no cenário difícil que nós temos, a importância dessa possibilidade de acesso remoto, muitos com problemas com familiares, etc., até meu caso, e
E aí eu acho que essa ferramenta é muito importante. Hoje eu acho que é um cenário que vem para ficar, né? Eu não tenho muito a acrescentar em relação ao que o Dr. Francisco falou. Tem um dado importante que é importante que as pessoas tenham em mente, é o fato de que a transação ela tem um viés muito importante de um negócio jurídico, mas é direcionado à recuperação de créditos que não são recuperáveis na essência. A título de informação, a dívida ativa especialmente, ela recebe, via de regra, os créditos que a Secretaria de Fazenda não conseguiu cobrar ou achar o devedor. Então a transação vem como uma forma de possibilitar uma arrecadação de créditos que a gente não tem classificação para eles como de fácil recuperação. Então é um programa que vem dando bastante resultado na União. A União, se não me engano, já envolveu mais de 50 bilhões em transação, tem uma arrecadação acima de 2 bilhões. Blumenau, como o Dr. Francisco bem disse, foi premiada por uma iniciativa que o CNJ apoia, que é o Prêmio Inovare, por conta do seu programa de transação, do qual a gente bebeu na fonte bastante para bolar a nossa. E eu acho que o Dr. Francisco disse tudo. É um projeto que Niterói está bem à frente, são poucos os municípios que implementaram de fato, né? Muitos municípios já tinham até a normatização pretérita, mas não colocou em prática. Então, acho que esse é um grande momento, até por conta do cenário de crise que nós temos. Fico aberto aqui a qualquer indagação e novamente agradeço aí a oportunidade e o espaço que a Câmara deu. Acho que o tema é muito importante e merecia, de fato, uma audiência pública. Obrigado, doutor Felipe. Passo a palavra, então. Doutor, tem outro da Procuradoria? Tem algum outro representante da Procuradoria? Não, acho que não. Está ali o Caio Procurador, mas ele está só como ouvinte mesmo. Tá, o Caio está como ouvinte. Então, vou pedir a nossa querida secretária Cristiane que faça uso da fala também. Boa tarde a todos, boa tarde, Fabiano. Agradeço o convite da Câmara para participar desse debate. É sempre muito bom que a Controladoria tenha acesso aos debates antes da edição da lei, caso seja aprovada. Parabenizar a PGM também pela iniciativa de um projeto que virá beneficiar tanto o município quanto os munícipes de Niterói. Parabenizar também pela questão da permanência, né, pela autorização de um acordo que venha a ser permanente e que possa recuperar créditos para o município que não viriam a ser recuperados, ou seja, garantindo uma melhoria ainda da nossa gestão fiscal. Com isso, repercutindo nas nossas contas, em contas favoráveis, que venham a ser favoráveis, que isso venha a ajudar o nosso superávit financeiro das contas de governo. Então, é isso, estou aberto ao debate. Se eu puder contribuir com mais alguma coisa, então eu passo a palavra. Obrigada, tchau. Obrigado, amiga Cristiane. O subsecretário Francisco Marcelo Bandeira, que esteve ontem conosco e já sentiu falta dessa casa, hoje já está presente de novo. Quer falar pela CEPLAG, Marcelo? Boa tarde, vereador. Boa tarde, vereador Fabiano, os vereadores presentes nessa audiência. Na verdade, não vou me estender muito, acho que o pessoal já fez excelentes colocações, mas eu queria ressaltar a importância desse projeto, tanto para o contribuinte quanto para a administração municipal, né? Esse projeto ele vem em um momento muito propício e certamente nós vamos ter reflexos muito positivos com ele. Obrigado, doutor Marcelo. Bem, senhores, dos que estão online, algum dos senhores ou das senhoras pretendem fazer uso da fala? Por favor, se inscrevam no chat. Doutor Tinoco, sempre presente nas nossas audiências públicas. Eu gostaria de fazer uma observação aí. Pois não, uma doutor. Pergunta também. Pode fazer. Bom, a princípio, na breve apresentação que foi feita, a gente tende a achar que é uma boa proposta, né, para facilitar a vida do contribuinte. No entanto, a gente, na prática, o que a gente tem visto no município é uma perseguição cada vez maior e mais injusta aos contribuintes.
Uma coisa que a gente critica muito é essa modalidade recentemente adotada no governo Rodrigo, que é do protesto em cartório, né? Acho que isso dificulta muito a vida do contribuinte, em especial daqueles que querem pagar, porque você gera uma nova dívida, na verdade, e tem que pagar além do acordo eventualmente a ser firmado, tem que pagar ainda as custas do cartório, etc., e dá uma dor de cabeça danada. Uma coisa que chamou muita atenção nesse projeto, olhando aqui rapidamente, depois a gente quer fazer outras observações, mas essa pergunta acho importante agora, é no artigo 31, inciso 5, tem o seguinte texto: ato do Procurador-Geral do município disciplinará, inciso 5, a possibilidade de fixação de regras mais rígidas para transações que envolvam créditos com histórico de parcelamento anterior rescindido e ou débito anteriormente protestado. Queria entender isso. Para mim, isso é inconstitucional, né? Porque é um absurdo a gente deixar esse tipo de atribuição para o Procurador-Geral, né? A Câmara passar esse tipo de atribuição para o Procurador-Geral, o prefeito passar essa atribuição para o Procurador-Geral, determinar regras mais rígidas para cobrar da população, né? E eventualmente a pessoa que deixou de pagar uma parcela, atrasou uma parcela, precisou por motivos diversos aí, dificuldades financeiras, dificuldades momentâneas, eventualmente depois tenta resgatar isso, voltar a fazer o parcelamento, e aí pode ser que não consiga, porque vai ter uma portaria, ou sabe-se lá o que, emitido pelo Procurador-Geral diretamente. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E coloco aqui minha preocupação e reitero a crítica a esse tipo de cobrança. Acho que a via judicial e a via administrativa, através da própria Procuradoria, é que deveriam ser utilizadas. Essa via do cartório tem dado muita dor de cabeça aos contribuintes. As pessoas recebem já em sua casa com muito rápido, né, esse tipo de protesto. As pessoas não conseguem, em geral, resolver, precisa contratar advogado, precisa dar uma série de dor de cabeça e mais um custo cartorário. Então, isso aí é um absurdo, ainda mais agora com essa possibilidade aí colocada nesse inciso que nos preocupou ainda mais. Então, fica aqui essa observação e acho que depois a gente tem que fazer um debate mais aprofundado sobre isso. Obrigado, doutor Fernando Tinoco, sempre presente nas discussões que envolvem a cidade de Niterói. Vou passar a palavra para o subsecretário Juan, da Fazenda, que pediu também a palavra. Desculpa, Juan, não ter te passado antes, tá? Por não te conhecer. Então, foi ato falho, perdoe não ter lhe apresentado como tal. Ele é o subsecretário da Receita. Você ficou no lugar do Nifson, Juan? Exatamente. Prazer, então, conhecê-lo. Há pouco mais de uma semana. Tá bom, Juan. Está com a palavra, tá bom? Em primeiro lugar, aqui, em nome da Secretaria de Fazenda, elogiar a postura, né, acolhendo a Câmara, na pessoa do seu presidente, nesse momento, por convocar, né, essa audiência, elogiar também o trabalho desenvolvido pela Procuradoria, que resultou em um projeto digno de bastante elogios, né? Claro que estamos aqui para debater, mas creio que, de fato, a iniciativa, né, da Prefeitura e também da Acolhendo a Câmara, né, ao pautar e ao debate desse tema é digno de elogios. Eu gostaria de fazer só uma breve consideração, né, de como essa iniciativa, né, de um projeto de lei que
regula a transação, é de fato pioneira, né, no Brasil. Não são todos os entes, tanto em nível estadual quanto municipal, que possuem regulamentações como essa, né. Esse é um debate que vem sendo travado, né, cada vez mais na academia, né, de uma mudança de paradigma, né, na relação entre o fisco, entre os entes federados, né, e os munícipes, né. Existe, né, essa ideia de uma maior aproximação, né, nesses relacionamentos. E, por outro lado, é importante a gente destacar que há que se ter muito cuidado na gestão do patrimônio público e dos recursos, né, que são carregados pelos próprios contribuintes, administrados. E é nesse sentido que vem a lei de transação, uma lei que possui como principal objetivo aumentar, né, a arrecadação do município para que os serviços públicos possam ser prestados da melhor maneira à população, os próprios contribuintes, e, ao mesmo tempo, oferecer, né, esses contribuintes que já tiveram, de alguma maneira, né, seus débitos inscritos em dívida ativa, já estão sendo executados, né, possibilidade de adquirir esse crédito em melhores condições. Como o doutor Felipe, né, esclareceu, né, são créditos normalmente com uma chance de recuperação um pouco menor, justamente por já terem sido cobrados administrativamente aqui na Fazenda. E são esses créditos, quando são de gestão da Procuradoria, já estão em um nível mais avançado, né? E é nesse sentido que nós entendemos que essa iniciativa é muito interessante, porque permite, né, ao contribuinte vamos dizer assim, uma oportunidade, né, de se regularizar com a prefeitura. É lógico que, com todos os cuidados que nós tomamos, justamente por ser uma mudança de paradigma, justamente porque o problema da renúncia de receita é um problema, realmente é uma questão que a gente precisa considerar com muito cuidado. Então, a iniciativa do projeto de lei e a forma como o projeto de lei foi colocado, ao meu ver, contempla, né, justamente essa necessidade, né, de uma aproximação entre o contribuinte e o fisco, né, e, ao mesmo tempo, a preservação do interesse público, né, na arrecadação, que nós sabemos que é importante que nós tenhamos essa proteção, né, do crédito, não só do crédito tributário, mas das receitas em geral, administradas pelo município e recebidas pelo município. São essas as minhas considerações e me coloco à disposição para contribuir nos debates dentro do que compete à Secretaria Municipal de Fazenda. Muito obrigado a todos. Obrigado, subsecretário Juan. Seja bem-vindo aí a Cefaz. Não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas em breve estarei aí poderei falar pessoalmente. Eu também quero registrar a presença do Dr. Michel Maron, querido amigo, procurador-geral do município de Niterói, a quem passo a palavra nesse momento. Boa tarde a todos. Agradeço o convite e começo elogiando essa casa. Obrigado, Fabiano, meu amigo que preside essa audiência de hoje. Queria elogiar essa postura de ouvir e de provocar o debate sobre as leis que são fundamentais para o município, né? Essa lei, como bem exposta pelo subsecretário da Fazenda, ela é uma lei que tenta resgatar maior quantidade de créditos, favorecendo tanto ao erário quanto aos contribuintes que se vêem em situação de débito, com possibilidades processuais que até então não existiam, e que é uma tendência do direito, não só do direito fiscal, mas do direito como um todo, a consensualidade, né? Essa lei ela vai trazer instrumentos de consensualidade para o direito fiscal de Niterói,
favorecendo a arrecadação e favorecendo aquele pagador que se vê em dificuldade e que vai ter maiores chances e melhores instrumentos para fazer isso. Eu vou fazer só essa breve introdução e claro, vou ficar à disposição para responder o que quer que surja de dúvida, questionamentos, indagações, mas é com muita felicidade que eu apresento aqui, não sei, eu entrei um pouco depois, não sei se já foi apresentado ou já até mesmo tomou a palavra, o subprocurador-geral fiscal, Dr. Felipe Mafuz, ele está presente e ele é um dos principais autores intelectuais aí do anteprojeto. E ele, com certeza, tem vasta experiência em execução fiscal, ele foi procurador do Estado de São Paulo, uma atuação nessa área, ele trouxe boas ideias e ele está aqui com tudo na ponta da língua, como um dos pontais aí do projeto. E assim, eu encerro a exposição inicial aqui e agradeço mais uma vez o convite do debate. Obrigado, doutor Michel, amigo querido, militamos muito juntos já, e é sempre bom ter o doutor por perto. Bem, entrou aqui no nosso chat mais alguns participantes. Dentre os presentes, alguém quer fazer uso da palavra? Eu registro a presença do Daniel Rodrigues, representando o gabinete do vereador Douglas Gomes, colocou aqui. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu vou abrir para a plenária. É uma praxe de nós primeiro cedermos a palavra para quem está no digital, para depois falarmos aqui da tribuna. Se não houver mais quem faça uso da palavra aí no virtual, eu vou encaminhar então para, por acaso, o Diego Nunes, o Daniel Rodrigues, o Iago, a Cláudia Nascimento, o Caio Meinhofer. Não havendo, eu quero franquear a palavra para os presentes, dentre os quais os vereadores. Eu vou pedir então ao vereador Daniel, que é o membro da Comissão Permanente de Controle, Fiscalização, Finanças e Orçamento, para que faça uso da fala. Logo em seguida, o vereador Robson Binho Guimarães. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria parabenizar o presidente da comissão, que em conjunto decidimos aqui fazer essa audiência, cumprimentar meus amigos do Executivo, doutor Francisco, procurador do município, a secretária Cristiane, controladora, Felipe, subprocurador, Michel, Juan, todos os demais que não citei, estendo meus cumprimentos, os amigos do Legislativo na pessoa do nosso presidente, vereador Fabiano Gonçalves, os cidadãos que nos acompanham. Bom, eu queria iniciar minha fala dizendo que tudo que, em meio à pandemia, doutor Francisco, e se Deus quiser, do meio para o fim, essa é a nossa expectativa, a nossa fé, e a gente luta para isso, tudo que venha desburocratizar a vida do cidadão, do micro, do pequeno empresário, deve ser defendido nessa casa de lei. Eu quero iniciar minha fala lembrando que em 18 de janeiro, o nosso mandato fez uma indicação legislativa que nada mais é do que uma proposta que o Legislativo faz ao Executivo. Encaminhamos, presidente, uma sugestão para que o Executivo envie a mensagem propondo instituir o programa de transação tributária em tributos municipais, sendo essa uma modalidade de extinção de crédito prevista no Código Tributário Nacional. Ou seja, o nosso mandato em 18 de janeiro, 17 dias de mandato, já preocupados e vendo as boas práticas de cidades, como as que foram citadas aqui pelo procurador, o doutor Francisco, como Blumenau, São Paulo, entre outras. Eu vou me permitir ler um pedaço, presidente, da justificativa da nossa indicação. Diz o seguinte: a pandemia ocasionou uma crise sem precedentes na economia global, afetando de forma relevante diversos setores, inclusive recolhimentos de tributos federais, estaduais e municipais. Com isso, a presente indicação visa instituir novas modalidades de acordo de transação aos contribuintes que possuem litígios com a administração municipal, incluindo débitos tributários e não tributários, que é o caso do projeto de lei.
permitindo ao devedor retomar sua atividade produtiva normalmente. Um dos principais aspectos que aflige os empresários e cidadãos é o passivo tributário, ou seja, dívidas existentes com o fisco. Essas dívidas tributárias, sejam elas de âmbito federal, estadual ou municipal, representam um enorme entrave à operação regular de uma empresa. É essencial que as empresas entendam o aspecto da transação tributária para que possam analisar as melhores medidas e ações a serem tomadas a fim de minimizar ou sanar os prejuízos que onerem a normalidade operacional. Transação é uma modalidade de extinção de crédito tributário previsto no CTN, foi recentemente regulamentada pela Lei 13.988, de abril de 2020. A principal característica da transação, como forma de extinção de crédito, é o fato da transação ser essencialmente uma forma de resolução de conflito fiscal, pois prevê que a extinção se dará mediante concessões mútuas de ambas as partes, fisco e contribuinte. A cobrança do débito é suspensa enquanto perdurar o acordo. O devedor será excluído do CADIM, da lista de devedores, poderá voltar a obter certidão de regularidade fiscal, protestos extrajudiciais, poderão ser cancelados após o pagamento dos emolumentos cartorários e processos de execução fiscal serão suspensos. Por todo o exposto, justifica-se a presente indicação. Bom, é por óbvio que nosso mandato tem total consonância e concorda com o projeto de lei. Importante a gente salientar que, além de desafogar as varas de execução fiscal, evitar prescrição, tem um outro fator que eu venho conversado com procuradores amigos, conversei com o doutor Francisco, aliás, fazia aqui um elogio aos procuradores, tirei muitas dúvidas sobre um projeto que veio a essa casa, sobre os imóveis de propriedade do município com a doutora Luma, sempre que posso falo com o doutor Carlos Eduardo, enfim, a gente tem relação com o doutor Cotric. É importante ressaltar que o concurso dos procuradores do município de Niterói elevou demais o debate, o assessoramento e as boas práticas na prefeitura. Bom, para além disso tudo, a gente libera procuradores que têm excepcional formação para dedicarem seu tempo a outros temas de importante natureza, a área do meio ambiente, a área do urbanismo, a própria área da fazenda. Acho que a gente conseguindo liberar esses doutores e outros técnicos da Procuradoria é mais um benefício do presente projeto de lei. A gente tem aqui algumas colocações que a gente vai fazer ao longo do debate, exatamente para tentar aperfeiçoar detalhes no projeto de lei. Queria rapidamente, presidente, citar, e a gente deu uma estudada, e agradecer a minha assessoria que me ajudou nessa missão. Em Blumenau, se iniciou a transação em 12 de abril de 2018. Em 10 de 2019, ou seja, um mês e meio depois, tinham sido realizados acordos em 1.112 audiências, a execução fiscal cancelada de 1.817 contribuintes e um valor arrecadado de aproximadamente 3 milhões de reais. São Paulo não conseguiu os dados objetivos, mas a gente vê algumas diferenças de parâmetro. Bom, os critérios e os créditos que muito possivelmente não seriam pagos, eu acho que esse é um ponto importante. Quando você fala de crédito irrecuperável ou de difícil recuperação, nossa assessoria, presidente, começou a debater a definição disso. E a lei traz de forma objetiva, e isso precisa estar na cabeça do niteroense e de quem quer discutir o projeto. Esses seriam créditos que certamente não seriam pagos. Seriam créditos que ou a pessoa não tem patrimônio, não tem condição de pagar, sua capacidade contributiva, nada garante esse crédito, e essa é uma análise de muita responsabilidade e que, pelo que a gente entende no projeto, fica ao encargo da Procuradoria do município. Uma das nossas ideias, presidente, é propor uma emenda, e aí já entrando na fase final aqui da minha fala, em que a gente tenha, sem burocratizar, e é importante colocar isso, algum tipo de comitê ou algo que no final da discussão avalizasse a modalidade de acordo. Acho que isso poderia
inclusive sanar um pouco da dúvida e da problematização que o doutor Tinoco trouxe. De deixar tudo na mão, na verdade não é tudo, né? A lei vai ser regulamentada, isso é importante ser colocado, a gente vai precisar acompanhar essa regulamentação, e seria muito legal deixar a sugestão ao nosso procurador-geral, que uma vez minutado esse decreto, ele possa vir a debate antes de publicado, né? Uma vez construído, ele possa vir ao debate com a gente antes de publicado, isso seria de muito bom tom, a gente poder discutir isso aqui na casa, até porque tem vereadores de total capacidade para fazer essa discussão. O vereador Binho está aqui presente, é advogado, entende do tema, o vereador Fabiano nem se fala, eu me considero apto a fazer essa discussão. Temos vereadores contadores, como o presidente da casa, outros advogados aqui. Então, acho que seria muito legal, antes da regulamentação, a gente poder fazer esse debate aqui. E aí deixar, por fim, esses cuidados. O meu objetivo, presidente, é a gente fazendo consenso nas emendas, que são poucas, ao meu ver, a gente tentar, enquanto comissão, colocar isso, vereador Binho, vereador Fabiano, para votação ainda esse semestre, para que a gente possa ter essa regulamentação do segundo semestre. A população de Niterói, muito afligida e combalida na pandemia, principalmente no setor de serviços, como bem colocou o procurador Francisco, possa fazer jus a esse benefício imediatamente, com uma vacácio curta ou uma regulamentação vindo aí num curto espectro temporal. Acredito que a PGM já tenha mais ou menos isso minutado, e que a gente possa colocar isso em votação e ter esse projeto de lei regulamentado e viabilizado o mais rápido possível. Uma das dúvidas que eu quero colocar, e aí levantar esse debate entre nós aqui e para a população, são os limites e até onde vai esse desconto. A lei de São Paulo coloca uma limitação de 10% a 40% ou de 30% a 50%. Se pessoa física, de 10% a 40%. Obviamente que a gente não fala da dívida principal, né? E nem de correção, estamos falando de juros e multa. E a gente aqui está levando a 80% e 90%. Eu tenho uma certa preocupação com se isso pode induzir ao não pagamento, sabendo que é possível fazer uma transação mais à frente. Se ficar claro que são créditos irrecuperáveis, difíceis de recuperação, e isso for bem comunicado, eu acho que o munícipe não faria isso. Mas fica como ponderação. Já coloco aqui a segunda ideia de fazer uma emenda que a gente vai construir juntos, aqui pela comissão, para essa pequena regulação de um comitê ou conselho, e as outras a gente faz o debate mais à frente. Colocar o mandato à disposição da população, dos membros do executivo, dos procuradores, enfim, dos vereadores, para que a gente tire do papel uma iniciativa muito importante. Deixo meu abraço, congratulações aos que realizaram essa minuta e que ela venha aí a ser um fator de correção nessa crise que a gente vive tão bizarra por essa pandemia inesperada que ceifou a vida de muitos niteroenses e deixou vários outros em condição ruim financeira. Essa é a verdade. Quero elogiar e dizer que vocês podem contar com o nosso mandato, a gente vai só tentar aperfeiçoar, ouvindo vocês que sabem muito mais do que a gente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Daniel. O vereador Paulo Eduardo Gomes faz presente também de forma virtual. Eu vou permitir ao vereador Robson Binho Guimarães para que fale, e após eu passo para o Paulo, até porque os cidadãos já falaram, vereador Paulo, eu deixei os vereadores para o final, como bem ontem o senhor me exortou. Eu sou um aluno aplicado, então basta uma correção para eu entrar no eixo. Então logo o vereador Robson Binho Guimarães faça uso da fala, eu passo para Vossa Excelência. Boa tarde, vereador Fabiano, vereador Daniel, presidente da comissão, vice-presidente, demais vereadores, membros do Poder Executivo, procurador Francisco e procurador Michel. Eu estava aqui pensando... Tá baixo? Melhorou? Eu estava aqui pensando,
Até outro dia, vereador Fabiano, eu estava estudando Direito Financeiro pelos cadernos do Michel, lá na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E agora eu estou aqui na Câmara de Vereadores, eu como vereador, ele como procurador-geral do município, debatendo direito financeiro e fiscal através de uma inovação que eu entendo ser muito positiva, medida que traz aí um novo instrumento que, vereador Daniel, sem dúvida nenhuma, a gente que nossos mandatos têm se debruçado muito nessa questão da retomada econômica, de medidas de auxílio tanto ao empresário, quanto ao cidadão comum, quanto ao próprio Poder Executivo, né, que tem visto suas receitas frustradas ao longo do último período, agravado pela pandemia, e também o empresário e a empresária niteroense, que estão precisando de todo tipo de auxílio e de medida que tiver ao nosso alcance, que tiver amparo legal para a gente fazer. Mas eu queria aproveitar essa audiência pública, vereador Fabiano, para fazer breves considerações, não vou me alongar muito. A primeira delas é fazer coro à fala do vereador Daniel Marques. Eu acho que é muito salutar que o decreto que vai regulamentar a lei seja discutido de maneira anterior com a própria Câmara de Vereadores. A Câmara tem condição de fazer boas contribuições e o artigo, se eu não me engano, 31, ele deixa um rol bem extenso de atos para o Procurador-Geral do município, né, que vai disciplinar aqui uma série de questões que dessa forma estão muito em aberto, então acho que seria bom discutirmos o texto desse decreto de maneira anterior. Tem uma preocupação, vereador Fabiano, com relação ao artigo 28. Eu, como vice-presidente da CCJ, eu não pude deixar aqui de tecer essa consideração. Eu estava conversando aqui com a Carolina, minha assessora. O artigo 28, ele fala o seguinte: a PGM, após inscrição do débito em dívida ativa, poderá averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a resto ou penhora, tornando-os indisponíveis. Duas considerações. A primeira delas, o trecho tornando-os indisponíveis, ele já foi declarado inconstitucional pelo Egresso Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 5881, 5886, 5890, 5925, 5931 e 5932. E, ao meu juízo, eu entendo que, nesse caso aqui, haveria um excesso de execução, vereador Daniel, porque, como é sabido, nós precisamos ter um grau de gravosidade do atos executórios. E eu acho que aqui a Procuradoria já vai ter uma prerrogativa de ir para o grau máximo de, por exemplo, colocar os bens que são alvos das CDAs como indisponíveis. Então, eu tenho uma certa restrição com relação a esse artigo, que foi inspirado no artigo 20b da Lei 10.522 de 2001, que tem redação semelhante. Então é isso, vereador Fabiano. Quero agradecer, parabenizar a Procuradoria. Acho que nós temos hoje, se não uma das, mas talvez a melhor Procuradoria de município do país. O concurso público foi muito bom. Espero que nós possamos fazer, já conversei isso com o ilustre procurador Michel, um outro concurso em breve, né, porque é uma forma da gente... o concurso não gera gasto, acho que ele gera economicidade para o município, na medida que nós trazemos cérebros, trazemos pessoas competentes e que, como o doutor se debruçou sobre esse anteprojeto, contribui muito para a nossa vida aqui do município e espero que a PGM continue tendo aí esse ciclo virtuoso de inovações e de saídas jurídicas aí para o nosso município. Obrigado. Obrigado, dedicado vereador Robson Bim Guimarães, sempre presente nas discussões. Quero registrar também o nosso querido vereador Paulo Eduardo Gomes, decano dessa casa, sempre presente nas discussões, e passo a palavra para Vossa Excelência. Vocês continuam com a briga pelo voto, né? O Binho vai acabar te estrangulando qualquer dia desse. Senão eu vou começar a chamar, em vez de Fabiano, o vereador Gonçalves. Aí ninguém mais vota no Fabiano. E o Fabiano já tem um trauma de ter perdido uma eleição com um voto. Quer falar, Paulo? Então, vai perder por um voto depois, vai ficar falando que era o apelido.
Tá bom. Michel, você percebeu que o seu ex-aluno começou com carinho, para depois questionar algo que também está me incomodando, que está no artigo 31. Eu acho que eu vou ter cuidado com as palavras, apesar de você me conhecer e saber que eu não tenho mais intenções, mas eu acho que é peso demais para que deixar na mão do Procurador-Geral o ato de disciplinar um conjunto de medidas relacionadas com isso. Eu vou na linha do BIM, eu acho que a gente tem que ter cuidado e dividir responsabilidade mesmo, até porque nós todos acertamos, ou nós todos empatamos, ou nós todos erramos. Não dá para depois fazer tal qual o engenheiro de obra pronta e dizer, eu avisei ou não avisei, fez assim, por quê? Então, eu acho que é prudente que nós dividamos a responsabilidade na análise prévia do decreto a ser colocado em prática. Esse é um elemento. Um outro elemento, mas é o que mais me preocupa, em especial, independentemente das outras experiências, depois eu vou pedir a Daniel, que conseguiu mais rapidamente obter dados comparativos de outras cidades e de outros estados. Eu depois gostaria de dividir esses dados que o Daniel conseguiu antecipadamente recolher. Mas uma preocupação que eu tenho é também uma preocupação permanente do Fabiano, não enquanto alguém que tem ligação direta com o comércio, mas alguém que é presidente e responsável da nossa Comissão de Finanças. Uma preocupação relevante é o seguinte, nós estamos num ambiente de pandemia, com dificuldades enormes para que nós mantenhamos a economia de pé. Sabemos que o governo se empenhou e até o final de 2021 vai ter empenhado quase R$1 bilhão na defesa dos mais vulneráveis e na defesa da economia, com os programas Empresa Cidadã e supera nas duas fases, a primeira não tão exitosa com o Banco do Brasil, mas a segunda com a Agência Rio, e que tem apresentado um resultado melhor. Mas, concretamente, a análise que eu acho que o Tinoco entrou antes de mim na reunião, já deve ter antecipado alguma coisa, eu tenho uma preocupação de fazer a leitura desse decreto e dessa lei com aquilo que ela pode ser um dificultador da vida, da já difícil vida dos empreendedores e dos devedores e dos contribuintes de um modo geral. É evidente que a pandemia agravou situações de inadimplência em todos os setores. É evidente que a gente não pode premiar a inadimplência e acabando por, na contramão, onerando ou não dando valor a quem é adimplente com suas obrigações fiscais e tributárias. Mas cá entre nós, a pandemia nos impõe uma análise cuidadosa do quanto nós, ao mesmo tempo que olhamos o Tesouro Municipal, as necessidades do Tesouro Municipal, de que maneira nós não estamos aprofundando situações desconfortáveis para o contribuinte. Então, os custos para o contribuinte, a gente cobra judicialmente, a gente busca acordo, mas o protesto em cartório acaba gerando custo. Outro dia nós estávamos discutindo aí sobre a mudança de nome de rua da Moreira César, do Coronel Genocida, pelo querido niteroense Paulo Gustavo, e vieram várias discussões que nem são procedentes do custo que aquilo significaria para os moradores da Moreira César em relação aos cartórios. Sabemos que os custos não são de imediato, pode acontecer acolá, mas acontecerá no bojo de uma transferência de propriedade. Ninguém vai correr para cartório para mudar na sua escritura, etc., o nome. Mas preocupação, de um modo geral, com que nós possamos estar dificultando a vida dos contribuintes, sabe, Michel, é uma preocupação que a gente tem que ter. Porque senão, sabe, o governo é aquele que põe a cima, é aquele que cobra, etc., e não dá retorno. Não é nenhuma crítica a priori, porque ainda me faltam elementos para analisar com mais cuidado. Vou fazer isso com o Fabiano, vou fazer com o Daniel, vou fazer com o Binho, de tal modo que a gente possa, compreendendo
as razões pelas quais o município encaminha à Câmara essa legislação, não estamos inventando nada, estamos trazendo para o município algo que vem no plano federal, mas eu quero ainda analisar com muito cuidado, eu acho que a gente tem que ter prudência na aprovação. Uma pergunta que é a dúvida minha, eu não tive tempo, estava até agora conversando com o secretário de Educação sobre, e tem que falar com o secretário de Saúde sobre vacina para educação ou não, então não estou encontrando o tempo adequado para dar a atenção que eu preciso dar. Esta matéria, uma vez aprovada, ela tem vigência imediata, Michel, ou ela fica para o ano, tem o princípio da anterioridade? Porque se valer o princípio da anterioridade, independente da prudência que a gente tem que ter, a gente teria tranquilidade para elaborar, fazer emenda na linha do que falou o Daniel. Eu queria saber disso, eu não tive tempo de estudar, nem tive tempo de conversar com as pessoas. Essa é a única colocação e, no mais, nós vamos continuar envidando esforços. Talvez tenhamos, inclusive, que ter uma reunião mais esclarecedora. Isso não é obrigatoriamente uma audiência pública, porque não tem publicidade. O povo... Oi? Uma parte rápida. Quem é? Binho. Sim. Só uma consideração aqui para os colegas, né? Eu acho, inclusive, que a lei tem que ter um prazo rápido de regulamentação, vereador Daniel, e que o município possa ter um mutirão inicial já, logo para dar um fôlego a um instrumento de transação logo no início, Paulo. Eu acho que não pode demorar muito tempo, não. Isso tem que ser o quanto antes. Mas essa é uma dúvida. Não, essa é uma dúvida. O doutor Francisco vai, ao final, fazer essas considerações, já me passou aqui. Então, a dúvida do vereador Paulo vai ser respondida logo em seguida. Sim, mas é uma dúvida que ela tem relevância, mas ela não vai interferir no empenho que a gente vai ter para olhar o lado do município, do Tesouro Municipal, eles que combatem o refis. Não sei se o Michel já estava junto com o Raposo na Procuradoria. Eu acho que refis é sempre feito para beneficiar quem tem alianças poderosas com o governante, porque nós nunca, com o pretexto de sigilo bancário, de sigilo fiscal, nós nunca sabemos quem deve ou não ao Tesouro Municipal. Eu, por exemplo, tenho sérias dúvidas se a construção civil, no que diz respeito ao IPTU dos imóveis não vendidos, se ela paga IPTU, ou se ela fica esperando o refis, que a gente nunca sabe a quem contempla, porque nós não temos acesso com base no fiscal, nós não temos acesso a absolutamente nada. Então, na verdade, independentemente da gente ter acesso a informações pormenorizadas, que apesar de não termos, compreendemos a razão dessa iniciativa legislativa e dessa iniciativa do Executivo, entretanto, não ter elementos que possam nos assegurar o quanto isso significa de mais um peso e mais uma carga no dia a dia de dificuldade do empreendedor e do contribuinte, de um modo geral, isso não nos preocupa. Eu não abro mão de ficar atento aos recursos que entram no município. É nossa responsabilidade. Não temos educação, não temos saúde, não temos obras urbanísticas na cidade se nós não tivermos tesouro. E olha que nós temos o ROD, que pode estar sendo questionado por toda parte. Então, a gente tem que zelar pelas receitas do município, mas a gente tem que zelar ao mesmo tempo para não termos cargas burocráticas ou contratempos além dos normais para aqueles contribuintes a quem nós devemos satisfação. Nós todos que somos agentes políticos e que devemos satisfação à sociedade, não apenas como poder fiscalizador, mas como alguém que é ao mesmo tempo cidadão e tem que fiscalizar as iniciativas propostas pelo Executivo. No mais, quero mandar um abraço. Estou vendo pessoalmente pela primeira vez o Juan. A pandemia tem nos impedido de... Para você ter ideia, Juan, eu até hoje só converso com a Manuela, e eu sou da saúde, ela por WhatsApp. Então, a pandemia também está impedindo que as nossas relações, olho no olho, nos ajude a compreender uns aos outros e fazer cada um da melhor maneira possível o nosso papel. Eu queria saudar a presença do Juan, que fisicamente estou vendo pela telinha, e queria também mandar um abraço ao
ao Michel, Maron e aos demais membros do governo que estão participando da audiência pública. E eu queria saber se nós estamos mantendo reunião no Colégio de Líder para as 3 horas, porque já são 3h08. Eu pediria a Fabiano que articulasse com o presidente Cal a postergação dessa reunião para as 3h30, para dar tempo de eu chegar aí na Câmara, ok? Deferido o vosso pedido, vereador. Vossa Excelência manda, não pede. Já vou encaminhar o pedido ao presidente Cal. Bem, temos aqui na plenária o senhor Daniel Rodrigues, que quer fazer uso da fala. Fique à vontade, use a tribuna. Boa tarde a todos os vereadores presentes, as autoridades também. Queria só colocar brevemente alguns questionamentos. Primeiramente, se trata de uma lei muito importante, como foi dito, foi observada no aspecto federal e também agora sendo contemplada no aspecto municipal. Mas eu queria só ressaltar, na realidade, algumas questões já citadas, inclusive pelo vereador Daniel, vereador Binho, as mesmas preocupações, e acrescentar um ponto quanto à objetividade. Alguns pontos me chamaram a atenção quanto a possíveis subjetividades, ou seja, dependências de um olhar do ponto de vista subjetivo e não objetivamente legal. Então, acho importante ser analisado para que essa lei seja o menos subjetiva possível, porque ela já atribui uma série de responsabilidades do ponto de vista jurídico ao procurador, pelo que nós observamos aqui, inclusive, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 11, onde os parâmetros serão fixados por ato do Procurador-Geral do município. Então, essa lei ela depende de uma série de análises quanto aos deferimentos dessa transação. O inciso 2º desse mesmo artigo, por exemplo, fala sobre a baixa capacidade de pagamento do devedor, a baixa equibilidade de débito, ou seja, quem vai analisar isso tem que ter critérios extremamente objetivos para evitar uma subjetividade que gere uma responsabilidade do ponto de vista jurídico para aquele que vai analisar, no caso, seja o procurador ou o procurador-geral até, ele tem que ter esses critérios bem estabelecidos para que a gente não vivencie o que a gente tem vivenciado em diversos pontos, inclusive no judiciário nosso, brasileiro. Aqueles que frequentam, aqueles que participam do judiciário, veem muito isso, leis que, na verdade, deixam aberto e fica muito a critério daquele que vai julgar, aquele que vai analisar a situação, os seus critérios subjetivos pessoais, o seu ponto de vista, e em se tratando de uma questão tão importante para os contribuintes de Niterói, isso precisa ser muito bem analisado sobre critérios muito bem estabelecidos do ponto de vista objetivo, para evitar, inclusive, possíveis questionamentos quanto a deferimentos que sejam questionáveis a pessoas, principalmente pessoas jurídicas e até pessoas físicas, como foi falado pelo vereador Paulo. Sempre se dá um questionamento com relação a quem está recebendo o benefício, que, querendo ou não, essa transação ela passa a ser um benefício para aquele que estava com uma dívida e que vai ter uma oportunidade de quitá-la. Então, trazendo critérios objetivos, a gente tira essa possibilidade desses questionamentos, de se alguém está sendo beneficiado pela sua questão de conhecimento a nível pessoal ou por questão de conhecimento a nível de pessoa jurídica, a sua importância, a sua relevância, e por aí vai. Tirar todos esses critérios subjetivos e focar no objetivo. Seria essa a contribuição. Obrigado a todos. Obrigado, senhor Daniel. Bem, antes do doutor Francisco fazer as considerações, eu gostaria agora de tecer algumas palavras também. Na qualidade de presidente, meu papel é muito mais intermediado que falar, mas eu tenho aqui algumas questões que, se me permitirem, eu gostaria de compartilhar também sobre esse importante PL, há muito tempo esperado. E eu entendo, vereador Binho, vereador Daniel, vereador Paulo, que até na justificativa do voto do relator, foi muito bem pontuada a diferença entre conciliação, mediação e essa transação tributária. Acho que isso é um ponto muito importante, porque o objetivo da transação tributária
a despeito do que é o refis, que é algo estanque e que realmente prestigia quem tem, naquele momento, naquela fotografia que é batida, capacidade de pagamento, capacidade de fazer jus a um desembolso maior. Acho que a grande benesse dessa lei vai ser a perenidade. É esse elemento estar disponível a tempo e hora para que o cidadão que passe por um momento, passe por uma dificuldade, ele possa recorrer a esta lei e ter o ajuste da sua dívida com o erário resolvido. Bem, essa é uma grande diferenciação, a perenidade desta lei. Um segundo aspecto que eu queria pontuar também está no artigo 10, e elogiar aqui a forma como foi concebido, porque acredito que se fizermos um Pareto, um ótimo de Pareto, 80% das dívidas estarão aqui no intervalo aqui de até R$100 mil, e 20% das dívidas vão estar acima desse valor. E o que eu senti falta aqui, e a gente vai fazer uma emenda a esse respeito, é essa questão da entrada. Não parece muito, mas no momento circunstancial, se você tem uma dívida de 100 mil e você carece de dar uma entrada de 20% para a jurídica e 10% para a física, a nossa ideia é permitir que essa entrada seja parcelada no cartão de crédito. O município vai receber sem nenhum tipo de prejuízo, né? E o contribuinte vai poder aderir a esse projeto, né? Esse projeto de parcelamento, e com isso facilita a entrada. Uma outra questão é a forma de pagamento. Hoje mesmo eu vi que o Estado, a União já está recebendo aí a possibilidade de pagamento de tributos federais com PicPay. De repente nós podemos receber também por Pix, colocar coisas mais fáceis, né, para que o contribuinte tenha facilidade de quitação dessa entrada e das parcelas. Uma outra questão que eu queria mencionar aqui no mercado financeiro, quando a gente lida com créditos de difícil recuperação, nós chamamos de crédito em liquidação. Isso vai para uma conta de ativo, que são devedores duvidosos. E, por similaridade, acredito que seja o entendimento da dívida pública, da dívida ativa da nossa prefeitura. E, então, eu acredito, vereador Daniel, que mantendo uma paridade com o que é feito pelo Estado e pela União, existe aí uma psicologia fiscal. Se você concede um desconto atrativo, e haja vista que o que diz aqui é até 80%, artigo 12º, né? Até 80% para pessoas jurídicas em geral e 90% para pessoas físicas, microempresas e pequeno porte, eu entendo que psicologicamente essa psicologia fiscal ela faz muito sentido, porque, ao que me parece, até pelo procurador Felipe, que tem essa expertise aí na concepção desse texto legal, mantém uma paridade com o que o Estado faz, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro e também a União, né? Então, vejo com muito bons olhos essa questão, porque atrai o devedor custo mais, ou aquele devedor que passou por uma dificuldade muito grande, às vezes herdou um bem por herança e herda uma dívida também, e ele quer resolver essa questão, ele vai ser atraído a resolver essa pendência jurídica. Então, acho que é muito importante, essa pendência tributária. Só queria destacar também, aqui no artigo 13º, o doutor Michel pode até ajudar, existe aqui a cláusula, que é muito importante, que é o inciso 4º, que diz o seguinte: desistir das impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos. Aqui parou uma dúvida, doutor, porque imaginemos que quem está com um questionamento já em andamento, já teve uma sentença favorável na primeira instância, na segunda instância, está aguardando uma decisão no Supremo. A minha dúvida é se, lógico, os senhores, doutos conhecedores da lei, se isso daqui também não seria uma
uma dificuldade para aqueles que estão militando o seu bom direito, né? Funis boni iuris, né? Está buscando aqui o bom direito deles, seriam inibidos de participar desse programa, uma vez que ele tem que renunciar esse direito dele, né? E existe já aquela tese no STF de que, na dúvida das decisões dos conselhos administrativos, nas instâncias administrativas, seria favorável ao réu, né? No caso, ao contribuinte. Então, aqui parou uma dúvida e eu gostaria depois que se pudesse ser explicado isso, porque, de fato, ao que me parece, por mais que estejamos pensando em algo que venha a ser atraente para o contribuinte, mas se ele está numa peleja judicial com o município, se ele já teve 2 decisões favoráveis, eu não consigo imaginar o que ele possa ter de atrativo para largar o seu bom direito e aderir a esse programa. Seria uma questão. No inciso 5º também, né? Apesar de ser de difícil recuperação, não deixa de ser de difícil recuperação, mas enfim. E, por fim, no artigo 18, parágrafo 2º, tem um limite aqui colocado de R$500 mil, devedores que tenham passivo fiscal que ultrapasse R$500 mil. Eu queria fazer também uma colocação, nobre amigo, procurador-geral, doutor Michel, que essa realidade para a pessoa física ela é muito distante. Dificilmente um contribuinte pessoa física vai ter mote nesse patamar, mas para empresas isso não é muito irrelevante, isso é muito comum, empresas que tenham prestações de serviços, né, que sejam contribuintes de ISS, R$500 mil em atividades, exemplo, construção naval, reparos navais, né? Hoje isso é uma matéria muito interessante no Fluminense, mostrando até, gerado pelo próprio índice da Fazenda, que esse setor representou o maior arrecadador do município nesse primeiro trimestre. Eu gostaria de sugerir que a gente possa expandir um pouco mais esse limite, na ordem de R$1 milhão. Eu vou conversar isso também para que a gente possa fazer via emenda, porque se for para a pessoa física, eu estou plenamente de acordo. Agora, para a pessoa jurídica, doutor Francisco, eu acho que essa monta aqui ela pode ser mais alongada, porque ele dá aqui um corte de 50%. Então, quer dizer, a gente está falando de 250 mil, então é muito pouco para uma empresa, né? A empresa de médio porte, de grande porte, a gente precisa ter um olhar também que possa contemplar esses, porque eu acho que o interesse do município é a gente diminuir o nosso estoque de dívida, né? Esses créditos de difícil recuperação. Então, até como membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, presidida pelo nobre vereador Daniel, eu queria até que a gente possa pensar junto, vereador Daniel, com a sua presidência e muito atuante também nessa área, para que a gente possa ajudar, no caso, as empresas que são contribuintes de ISS, que têm dívidas aí vultosas com o município. Até vermos algumas questões que, como isso daqui vai ser uma transação, ou seja, vai ter um diálogo, vai ter propostas, né? Que haja também uma discricionalidade para grandes devedores, pessoas jurídicas, para que eles tenham possibilidades de abrir um canal de discussão com a Procuradoria. Recentemente, nós vivenciamos isso, e tem empresas aqui na cidade, quero destacar, nobre vereador Paulo Eduardo, que às vezes elas só podem participar de grandes transações negociais, grandes pregões para vender serviços, se habilitarem como prestadores, se tiverem certidões. E se ela não tem uma certidão de ISS, negativa de débito, ela fica impossibilitada. E isso dificulta muito a vida do empresário. Então, eu acho que é um momento muito oportuno, tem 100% da minha aprovação, terá o meu apoio. Acho que esse projeto ele chega em excelente hora, né? E ele mostra que a cidade de Niterói está muito preocupada com a retomada econômica pós-pandemia, e esse projeto ele tem esse viés. Quero elogiar muito a equipe da Procuradoria, da Fazenda, do Planejamento, também da Controladoria, que estão debruçadas para que essa lei passe a vigorar no município de Niterói, e eu tenho certeza
que vai ser um marco na gestão do prefeito Axel Grael. Passo a palavra, então, para que o doutor Francisco, o doutor Michel também fica aí à vontade, franqueada a palavra para Vossa Excelência. E depois o doutor Francisco, quando quiser, fazer as considerações finais. Doutor Michel, quer fazer uso da fala? Sim, por favor. Logo adiante eu vou passar para o doutor Francisco, e eu já faço aqui uma meia-culpa que eu não tinha citado o doutor Francisco, porque eu não o vi aqui. Eu não vi ele entre os participantes, mas ele é o outro coautor intelectual desse outro projeto aí. Também é mais zeloso o projeto. Então fica aqui minha culpa de não ter falado sobre ele. Eu vou só endereçar duas dúvidas que surgiram e depois eu passo a bola para o doutor Francisco e para o doutor Felipe. A primeira é só sobre essa questão do 13.4.5, que diz respeito aí à renúncia das discussões, né? Uma na via administrativa, outra na judicial. Porque, na verdade, é para evitar, por que dessa providência? Evitar a contradição de uma intentada conciliatória, né, transacional, que é a resolução de um problema de forma consensual, com a manutenção das discussões, ainda que haja lá um bom direito sendo travado, a discussão judicial administrativa, né? Mas se ainda está na pendência e a parte resolveu definitivamente pôr fim à questão com a transação, manter a pendência da discussão realmente seria contraditório. Tanto que o Fabiano está muito correto em pensar que, de fato, quem já obteve alguma decisão favorável, mas ainda na pendência da definitividade, dificilmente vai aderir a uma transação, porque vai ficar no aguardo ali do seu direito, que está em vias de ser positivamente reconhecido pelo judiciário, ou administrativamente mesmo, já tem talvez aí um parecido assim. E com relação ao 17, que diz respeito lá ao limite de 500 mil, eu acho que eu vou tentar esclarecer aqui, depois eu passo a bola, o Francisco pode também complementar. Ele diz, o 18, ele fala que a transação vai sempre, qual é a ideia? Pegar o pacote de dívida na integralidade. Se não for viável, ele diz, não sendo viável, integralidade, porque geralmente o montante fica alto, geralmente talvez por conta daquela entrada alta, o que quer que haja de problema, o parágrafo 1º permite uma exceção. Ele diz lá que você pode colocar, no mínimo, 50% dos créditos e transacionar sobre eles. Se ainda assim o montante da dívida ser muito alto, e aí o muito alto no parágrafo seguinte ficou sendo cogitado como 500 mil, vai ser permitida a transação parcial em percentual ainda inferior ao 50%. Então, eu acho que é assim, temos uma integralidade como recomendado. Não sendo viável porque está muito alto, então tá, vamos transacionar parcialmente. No entanto, no mínimo 50%. E se ainda assim for muito difícil, desde que fundamentado aqui por um ato de autorização fundamentada do gabinete da Procuradoria-Geral, a gente faz a permissão de ser transacionado menos ainda dos 50%. Então, a parte que tem lá um débito de 500 mil ou mais, se não consegue transacionar 250 mil, porque ainda assim está caro, ela vai conseguir transacionar 200 mil, 150, desde que fundamentado, desde que bem arrazoado isso aí. E, na verdade, aumentar esse limite vai ser, ao contrário, vai aumentar a dificuldade da parte, porque ela vai ter, só aquele que deve mais de 1 milhão, que vai ter que transacionar abaixo de 50%, ou seja, ele vai ter a chance de transacionar 500 mil ou menos. Então, na verdade, esse limite ali, ele foi calculado de forma a permitir que a dívida superior a 500 mil, que realmente, de fato, como o Fabiano muito bem colocou, não é tão incomum, né, nas pessoas jurídicas daqui, essa dívida possa ser transacionada parcialmente, ou seja, 50%, já cai no parágrafo primeiro, e se ainda assim não tiver jeito, cai para menos de 250 mil, que seria a metade, pelo parágrafo segundo, desde que fundamentado. Então, na verdade, é uma norma protetiva, o limite ali ele está ajudando. E aí, as demais questões eu vou passar para o Francisco e para o Felipe aí, que podem explicar com muita propriedade. Obrigado, Vítor. Obrigado pelo esclarecimento. Agora eu entendi. Pelo contrário, eu estava errado e, de fato, é bem melhor para o contribuinte. Obrigado, doutor Michel. Doutor Felipe, considerações finais, depois o doutor Francisco e encerramos a nossa audiência. Registrar a Solange, representando o vereador Casota, também registrar a Neidiane Nogueira participando conosco. E o Guilherme Van Rombeck e também
Tem uma outra pessoa que eu recebi aqui que estava presente. Eduardo Abraim também. Obrigado. Bom, vamos lá. Só para esclarecer algumas dúvidas aí, mais conceituais da ideia do projeto em si, que foram levantadas pelo vereador Daniel, por exemplo, a questão da comissão não foi definida na lei por uma questão que até o doutor Francisco já disse, da perenidade da lei, né? A lei é uma lei eterna, vamos dizer assim, a gente pretende que seja, né? Portanto, a gente deixou a comissão para um ato inferior exatamente por isso, porque a própria PGM ela tem sua mutabilidade, né? Então, definir na lei a gente não entendeu como algo estritamente necessário por conta do viés de vigência da lei. Num ponto, eu vou falar aqui dos pontos que eu pesquei, eu acho que o Francisco deve ter pescado outros e aí fico aberto a mais dúvidas se tiver. Com relação ao que o vereador Fabiano falou do cartão de crédito, na hora eu até dei uma risada aqui porque é algo que o Michel, inclusive, acompanhou quando era essa conversa, é algo que a gente tentou muito no passado, mas pensando em procuradoria, talvez para a Secretaria de Fazenda fosse até um pouco mais fácil, é assim que eu tenho visto funcionar nos outros entes. Pensando em procuradoria, a gente tem alguns problemas, porque uma guia que é gerada pela procuradoria, por exemplo, ela tem um código de barra que destina recursos a outros lugares que não o município. Um exemplo desse é o Tribunal de Justiça. Então, as próprias bandeiras de cartão de crédito elas tinham uma dificuldade de entender como fazer isso. Eu até mandei muitas mensagens para alguns municípios e tal. Confesso que há muito tempo que eu não trato desse assunto, até o vereador ter levantado me fez reacender essa ideia. Eu quero conversar com algum município que tenha conseguido colocar isso para débitos em dívida ativa. Porque a ideia em si é muito boa, o cartão faz o seu parcelamento, inclusive, não precisaria nem depender do nosso. Mas hoje nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça que, inclusive, deveria ser mudado caso a gente precisasse colocar a questão do cartão de crédito. Outra questão levantada no início em relação ao protesto é algo que, assim, realmente gera uma solidariedade coletiva, enfim, o protesto é uma medida dura, mas, por outro lado, nós temos uma cartilha do Tribunal de Contas do Estado que nos determina que proteste. E nós temos até determinações legais nesse sentido, inclusive para débitos que não são ajuizados, a gente é obrigado a protestar. Então, a Procuradoria acaba que fica apenas cumprindo uma determinação legal e sempre lembrando que nós temos a lei de improbidade que diz que nós não podemos abrir mão de cobrar os tributos. Então, a gente tem uma gama de obrigações que passa por uma cartilha do Tribunal de Contas mandando protestar, legislação mandando protestar e a lei de improbidade dizendo que a gente tem que cobrar. Então, é uma situação que a Procuradoria apenas está fazendo cumprir, inclusive uma decisão de constitucionalidade do protesto já exarada quando o protesto foi previsto na Lei Geral de Protestos. Então, é algo que também queria pontuar. Eu passo a palavra ao doutor Francisco, me coloco à disposição. Então, só mais um detalhe que o vereador Fabiano também levantou, a questão do que o Michel já abordou, da questão de ter que abrir mão do direito ou enfim, de um processo que ele esteja buscando seu direito. Essa é, inclusive, uma definição intrínseca da transação em si no Código Tributário Nacional. Ele fala em concessões mútuas. Então, quando a gente está falando em concessões mútuas, uma das concessões que se espera da outra parte, quando nós temos um processo ajuizado, é essa da desistência do processo. É até uma norma comum para parcelamentos ordinários, não é nem só da transação. Muitas normas de parcelamentos ordinários, que não de transação ou refis, etc., já trazem essa previsão. Bom, essas eram as minhas considerações mais do que foi falado. Agradeço novamente a abertura, acho o espaço muito, muito oportuno para o debate e passo a palavra ao doutor Francisco. Obrigado, doutor Felipe. Passo a palavra para o doutor Francisco, encerrando aí a nossa audiência. Ótimo. Só fazendo umas considerações finais, em primeiro lugar, ao que foi trazido pelo vereador Binho, em relação à parte final do artigo 28, o que ocorreu foi o seguinte: essa minuta a gente vem elaborando desde o ano passado, e esse julgamento do STF se deu no início do ano. Então, já até conversei com o vereador Daniel aqui para vocês fazerem uma emenda conjunta, tirando essa parte final dentro daquilo que o STF entendeu constitucional, obviamente, para compatibilizar o projeto. Nenhuma dúvida, só uma questão
de adequar ao que foi decidido. Em relação a algumas questões relativas à vigência que o vereador Paulo Eduardo trouxe, em primeiro lugar, não está vinculada a nenhuma questão de anterioridade, que isso, na verdade, é para criação, majoração de tributos. Aqui a gente está falando de dívida devidamente constituída. Então, a aplicação, em tese, ela pode ser imediata. Eu verifiquei aqui também, conversando com o vereador Daniel e com o vereador Fabiano, que o projeto, por um erro material, ele veio sem o último artigo, que era o da vigência. No projeto originário, ele tinha o artigo 36, que estipulava uma vigência de 60 dias, que era justamente o prazo que a gente pretende que seja debatida essa regulamentação, para a gente ter efeitos o mais rápido possível, até na esteira do que o vereador Daniel falou, de tentar aprovar o mais rápido possível, claro, com as devidas emendas. Nenhum projeto, nenhuma minuta, ela nasce perfeita, talvez nem após a aprovação ela seja perfeita, e por isso, assim, a gente tem o ar de perenidade, mas sem prejuízo de modificações futuras, se assim a cidade julgar necessária, porque a gente está aqui representando a cidade como um todo. Então, a ideia é aprimorar o projeto, e por isso estamos debatendo. E em relação a questões de possíveis subjetividades que tenham, essa é uma questão que é complexa no próprio meio jurídico. O direito ele convive com conceitos jurídicos indeterminados, e o tempo todo esses conceitos vão tentando ser objetivados. E por isso, a gente, e aí eu peço até licença para falar sobre esse ponto, quando a gente pensou em regulamentação pelo Procurador-Geral, foi para dar um aspecto técnico, não é porque a Procuradoria quer puxar para ela o dever de regulamentar, é porque entendendo que justamente para sair de aspectos de eventuais interferências que possam ser feitas, que a Procuradoria tenha, com base justificada em entendimentos jurisprudenciais, entendimentos daquilo que ocorre no dia a dia da dívida ativa, possa criar esses elementos objetivos na regulamentação. É só para deixar claro que, em momento algum, há interesse em subjetividade, muito pelo contrário. Então, quando até se critica o artigo 31 por ter um rol grande para o Procurador-Geral, é porque a gente pretendeu, eu conversei isso até com o vereador Daniel ontem, que a gente teve uma conversa prévia, foi para isso, para que a gente tentasse fugir ao máximo de questões de pedidos eventuais, algumas coisas que aconteçam, para ter um ar técnico. E por isso, eu esclareço também, não foi falado isso, mas no início da lei, o artigo 2º especialmente, ele traz diversos mecanismos de publicidade. Ou seja, a aferição, independente de ter uma comissão, que a gente prevê isso no artigo 31 também, a criação de uma espécie de duplo visto para se fazer essa transação, para que não fique ninguém com um poder, porque, obviamente, nós somos seres humanos e erramos, e isso é fundamental que seja visto, mas instrumentos de publicidade, inclusive mediante o desenvolvimento de um sistema eletrônico que seja possível total transparência para qualquer tipo de transação que seja realizada. Então, é só importante a gente verificar a lei como um todo, e só especificamente em relação ao protesto, a par da questão da constitucionalidade, que a gente já fez debate na OAB sobre isso, o STF depois decidiu. Quando a gente fala lá no 31.5 de trazer medidas mais rígidas para eventuais casos de inadimplência e de protesto, a gente não está fechando a porta para a transação, é muito importante. A gente nada mais está fazendo do que pegando uma medida constitucional, que é o parcelamento, que é o protesto, e trazendo ele de acordo com o princípio da igualdade. Ou seja, aquele que nunca inadimpliu, aquele que tem um bom histórico, ele tende a ter, por exemplo, um desconto um pouco maior, ele pode vir a ter um parcelamento um pouco maior. A gente sabe que, via de regra, ninguém deve porque quer, mas, ao mesmo tempo, você não olhar um histórico, hoje a gente vê no mecanismo privado, o Serasa, por exemplo, ele faz rating, a gente tem essas avaliações de crédito, é natural, os históricos existem, mas de nenhuma forma a gente está tirando a possibilidade de transacionar, simplesmente a opção a depender de históricos. E por que isso está no Procurador-Geral? Porque, evidentemente, a gente tem cenários econômicos que são mais estáveis, enquanto dever é um pouco mais complexo, Pessoas costumam ter mais chance de pagar. Num cenário como o atual,
talvez inadimplir que seja mais simples, seja mais fácil, porque a dificuldade é muito grande. Então, por isso também, essa maleabilidade na regulamentação. Como se tem uma lei que se pretende perene, a ideia é que possa se verificar, inclusive, essa maior ou menor rigidez de acordo com a época econômica que se vive. Né? É importante a gente ter a ideia que a gente não está fazendo, né, algo que vai ser só para 2021, para 2022. A ideia é que isso seja uma prática para a gente poder conseguir arrecadar melhor para as políticas públicas que se pretende e, ao mesmo tempo, ter uma maior consensualidade na cobrança da dívida ativa, justamente para que não tenha sentimentos como esse que o doutor Tinoco trouxe, de que há uma injustiça. A gente precisa cobrar, é uma realidade, a gente não pode deixar de cobrar, por pior que isso seja. Né? A cobrança de tributos está lá na Bíblia, né? E a gente tem que continuar fazendo isso. E se olhar a parte final lá do projeto, inclusive, a gente está prevendo uma norma maior de desjudicialização, ou seja, a gente está criando um patamar maior para não ajuizar a execução fiscal, né, por valores muito pequenos, justamente porque, por conta desse espírito de consensualidade, porque a gente entende que a penhora de um imóvel onde um sujeito reside é muito pior que, eventualmente, uma inscrição no nome dele. Tá? Então, era só esses esclarecimentos que eu queria fazer, agradecendo mais uma vez pela oportunidade do debate, que eu acho que é assim que a gente cresce democraticamente. Visões diferentes que, ao final, nem que eu não quero que a minha visão se imponha, mas que, principalmente, que a gente possa ter os dois lados, né, de uma mesma visão sobre a questão. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Considero que foi muito esclarecedora a nossa audiência. Agradeço a presença de todos. Que Deus nos abençoe no restante desse dia. Agora, colégio de líderes.